olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui hoje mais um Café Literário na Editora Moderna. E hoje o tema é Educação Sexual e Literatura. Bom, estamos em 2019 e sabemos que falar desse tema ainda é um tabu em muitos lugares. Se por um lado o acesso às redes sociais e a vasta programação da TV aberta e por assinatura nos bombardeia diariamente com referências sexuais em propagandas e conteúdos de entretenimento, por outro lado, falar abertamente sobre esse tema ainda é uma questão para muitas famílias e também para educadores. No entanto, nós sabemos que educar as crianças e adolescentes em relação à sua própria sexualidade pode contribuir sim para que eles possam desenvolver valores e conhecimentos, habilidades e valores éticos para fazer escolhas saudáveis e respeitáveis em relação ao seu próprio corpo e também ao corpo dos outros. E também ainda nas relações que escolherem desenvolver. Para conversar sobre esse assunto tão importante, eu tenho aqui uma convidada especial, a Solange Novaes Costa Petrosino. Solange, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Me alegra poder estar discutindo esse tema. Por muito tempo eu trabalhei com esse tema em escolas e hoje aqui na editora, quando realizo formação de professores, é um tema que aparece, então me alegra muito de poder estar aqui discutindo com você. Obrigada. E para quem está nos assistindo, é importante saber que vocês podem comentar, enviar perguntas, comentários, enfim, dúvidas sobre o tema, que a gente pode trazer para vocês essas respostas, enfim, se contemplar aqui durante a nossa conversa. Marca aí também quem vocês gostariam que participasse desse bate-papo, quem vocês acham que é importante aprender ou discutir sobre esse tema. A Solange é gerente de serviços pedagógicos do Mercado Nacional da Editora Moderna, graduada em Biologia e Pedagogia, com licenciatura e bacharelado e pós-graduada pela Faculdade de Saúde Pública da USP e capacitada para o trabalho de orientação sexual com crianças e adolescentes pelo GTPOS, Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. Solange tem 30 anos de vivência profissional na área de educação, atuando junto a escolas e principalmente na área de desenvolvimento de professores, elaboração e execução de trabalhos na área de orientação sexual junto aos alunos e também aos familiares. É integrante do Conselho Editorial da revista Educatrix e conselheira do ICLOC, Instituto Cultural Lourenço Castanho. Bom, Solange, para começar aqui a nossa conversa, a gente sabe que existem pesquisas e inúmeros estudos que mostram que trabalhar com educação sexual na sala de aula contribui para a prevenção da gravidez precoce, reduz o risco de doenças sexualmente transmissíveis, além de ajudar as crianças a identificar e denunciar casos de abuso sexual. No entanto, recentemente tem circulado muitas opiniões acerca desse tema, especialmente nas redes sociais, gerando polêmicas e ampliando a falta de informação. E para começar essa nossa conversa, eu queria ouvir de você a resposta para uma pergunta: o que é educação sexual? Porque acho que também a falta de informação, de conhecimento sobre o que a gente está falando aqui é que acaba gerando muito ruído sobre o tema. Okay. Quando a gente fala de educação sexual, no senso comum vem uma ideia de uma aula para explicar sobre o funcionamento do corpo humano, aparelho reprodutor, uma aula mais informativa, mas na verdade a educação sexual passa por algo um pouco mais amplo que isso, é um espaço de discussão sobre a sexualidade. Sim. É um espaço de diálogo. Quando você diz que essa informação é veiculada pela mídia, se você não tem um espaço para discussão, um espaço saudável, onde as informações sejam fidedignas, sejam corretas, éticas, sejam humanas, esse espaço, se ela não tem essa informação, o que vai gerar um conhecimento muito distorcido. Sim. E isso vai levando a uma série de outras consequências. Então, educação sexual é ter um espaço de diálogo, claro que é com o objetivo de felicidade do indivíduo e do coletivo. Sim. Que a gente tem que pensar também nas duas questões, e eu acho que a gente vai abordar aqui durante a nossa fala, mas é super importante que tenha um espaço de diálogo para abordar questões que envolvam a sexualidade e, portanto, a gente tem uma informação fidedigna para poder fazer escolhas, como você mesmo disse no seu preâmbulo da pergunta. Sim. E agora, você falou da educação sexual como esse espaço para uma conversa, para um diálogo sobre o tema, E aí eu fui atrás de algumas informações para a gente, quando começamos a pensar nesse tema, que assim, tem uma pesquisadora da Unesp, se eu não me engano é da Unesp, se eu estiver enganada, me desculpem, mas ela chama a Marineide Figueiró, que desde o começo dos anos 2000, ela informa que tem vários programas que surgiram para a formação de professores e de professoras e que atendem a importantes objetivos da educação sexual.
numa matéria publicada na revista Nova Escola, ela cita os programas do governo federal Brasil Sem Homofobia, lançado em 2004, Gênero e Diversidade na Escola, de 2016, e Saúde na Escola, criado em 2007. No entanto, menos de 20% das escolas públicas brasileiras têm educação sexual ampla e continuam no ensino fundamental, porque ela diz também que uma coisa comum é assim, num determinado ano ou série, em algum momento, porque o currículo vai falar de aparelho reprodutor, então a escola tem alguma aula específica sobre o funcionamento do aparelho reprodutor e aí parece que a escola está trabalhando com educação sexual, mas ela fala muito da educação sexual como algo transversal ou algo que atravessa o currículo, né? Fazendo um trabalho sistemático, organizado, desde as séries iniciais. Então, o que falta para as escolas conseguirem fazer esse trabalho mais sistemático e organizado? E como é que os professores eles podem se preparar para desenvolver esse trabalho? Você trouxe várias coisas agora que eu gostaria de abordar. Uma primeira questão é a própria formação do professor. Eu me debrucei esses dias sobre uma pesquisa do Marcos Ribeiro que ele fez com vários professores de escolas públicas e privadas, uma diversidade grande, uma amostragem bem diversificada, em que ele mostra que 72% dos professores não tiveram um trabalho de educação sexual enquanto eram adolescentes. E isso é importante dizer porque um professor que não teve essa vivência, enquanto ele era adolescente, enquanto ele tinha os seus medos, as mudanças corporais estavam acontecendo, ele não teve esse preparo. Então é sempre mais difícil porque agora ele vai ter que reproduzir algo que talvez custe mais na formação dele. Então esse eu acho que é um primeiro ponto. Outra questão é que também aparece na pesquisa é que grande parte das escolas não implantam porque é uma pressão dos pais. Era uma porcentagem alta que colocava que não implanta a educação sexual na escola em função da dinâmica dos pais, ou de preconceito, ou de não querer gerar um conflito, porque é um tema polêmico. Né? Então, obviamente, isso é uma mudança que exige toda uma geração de formação para que tenha uma sociedade que entenda a importância disso, porque a gente está falando que a escola tem uma relação dialógica e dialética com a realidade. Enquanto a realidade não trouxer essa necessidade para dentro da escola, dificilmente você consegue romper essas barreiras. Por outro lado, é função da escola também trabalhar com todos os agentes da comunidade, e os familiares fazem parte. Então, portanto, trazer as famílias para esclarecer o que vai ser trabalhado, porque tem muitos mitos com relação a isso. Vai incitar a sexualidade precoce, a iniciação sexual precoce. Isso não é uma verdade. É tudo como você vai trabalhar, né? A maneira que você vai desenvolver essa questão. A outra que a pesquisa também traz é que a grande maioria trabalha de forma pontual. Quando trabalha, trabalha porque aparece no livro didático, porque faz parte do currículo. Você até está comentando isso de escola. Quando vai estudar o corpo humano, tem um aparelho reprodutor e aí tem que abordar essas questões, mas aborda de uma maneira tão higiênica que não estabelece uma relação com o ser mais integral, com a maneira que ele pensa, com os seus medos, com as suas angústias. Fica numa coisa muito asséptica, com uma coisa de entender. E esse conhecimento é importante, não estou eliminando, ele é super importante, mas ele tem que ser trabalhado de uma outra maneira, porque a relação que a gente tem com a vista é muito tranquilo, né? Mas por que algumas partes do corpo a gente não tem a mesma relação? Porque o corpo é uma coisa natural e não teria que ter esses preconceitos. O preconceito surge a partir de um entendimento de que é algo que não é para ser demonstrado, que é algo que tenha seja um problema ou que tenha medo. Então, quanto mais você trabalha, isso é melhor. Os meios de comunicação também não colaboram muito, porque trabalha de uma maneira muito distorcida e sem informação. Então, o jovem pega essa informação, que é parcial, que não está extremamente adequada ao seu contexto, à sua realidade, porque essa informação de educação sexual, ela tem que ser isenta o suficiente para que eu possa adequar ao meu histórico, à minha orientação religiosa, ao meu contexto, porque não tem certo ou errado, tem o que eu acredito, como eu me sinto à vontade para isso. É óbvio que, à luz de a gente pensar que sempre tem que estar pensando no próximo, não posso fazer mal ao outro só para meu bel prazer, a gente tem que ter essas relações e todas as religiões de alguma maneira trabalham o não faça ao próximo o que faça a ti mesmo, que é um pouco isso, né? Obviamente não posso fazer o que isso passa, mas eu preciso também trazer essa informação para trabalhar com o histórico que eu tenho, com o meu núcleo familiar, com os meus receios, com os meus medos, porque se eu for trabalhar
algo que depois vá contra ao que eu acredito, aos meus preceitos, à minha origem, o que acontece é uma baita ressaca moral. Você fala que não vale a pena se no dia seguinte você tem uma ressaca moral. Porque a ressaca, isso que eu chamo de ressaca moral, que é não vale a pena, porque na hora que você põe na balança, tudo que você viveu se desconstrói no dia seguinte. Então, não é uma coisa... Como que eu faço para transformar isso naquilo que me faz bem, que está de acordo com os preceitos? Então, isso é uma relação muito complicada dentro da escola. A Base Nacional Comum Curricular, ela fala muito de uma formação integral. Sim. Então, um dos caminhos é entender que a gente é um ser biopsicossocial e a gente tem um físico e isso, obviamente, tem que estar extremamente associada, essa relação é complexa, eu não posso pensar em partes, né? E quando eu falo de uma formação integral, eu estou falando que o professor tem que se debruçar sobre isso e estudar para isso, para entender que ele não vai falar só de uma coisa. A outra que traz na pesquisa que eles trabalham de maneira pontual, pouquíssimos trabalham dentro dessa transversalidade que já é proposta desde os PCNs, que obviamente pela complexidade do tema e por não ser um tema exclusivo de uma área que todo mundo também acha que é ciência ou biologia que tem que trabalhar, é claro que grande parte dos objetos de ensino dessas áreas, desses componentes curriculares, esbarram nessas questões. Mas isso também é uma questão histórica, social, é de sociologia, de filosofia, é de português. A literatura traz uma série de temas para você discutir. A sexualidade ao longo, como ela é demonstrada na literatura ao longo do tempo. Então, ela é um assunto de todo mundo. Então, a maneira mais adequada de trabalhar é transversalmente. Por outro lado, quando a gente fala de transversalidade na escola, dá uma impressão de que não está organizado, que não está sistematizado. E não é uma verdade. Então, você pode trabalhar de maneira transversal, não pontual, e ter um projeto estruturado, organizado, que permita você não avaliar o conhecimento dos alunos, mas avaliar o desempenho e os objetivos traçados no projeto. Porque se você não faz isso, fica frágil, porque você não sabe o quanto você contemplou. Então, para um professor, que foi a pergunta que você falou assim, como o professor se prepara para essa tarefa, eu acho que é sentando todo o corpo docente, discutindo como que pode ser trabalhado, quais são os objetivos, qual é a realidade daquela comunidade escolar, porque também tem isso, não é um mesmo programa não cabe para todo mundo, ele tem que ser pensado a partir da realidade daquela escola. Então você olha para aquela escola, quais são as necessidades, como a gente vai organizar, como a gente vai preparar as famílias, orientar os pais, trazê-los juntos para mostrar assim, olha, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, tirando medos, para que em casa não aconteça um desserviço, um contrário ao que está sendo desenvolvido na escola. Então assim, vamos estar junto para isso, quanto mais a comunidade estiver junto, melhor. Agora, não é que tem receita de bolo. Tem informações, tem muitos estudos muito bacanas para o professor se preparar para organizar. Mas acho que tem que ser com uma conversa inicial, um diálogo com toda a comunidade, estruturar o que a comunidade tem como objetivo com relação a esse tema e como vai se acontecer isso. E acho, Solange, que vale a pena a gente também dizer que isso tem que ser um conteúdo que começa desde o início da escolaridade, né? Porque, de novo, no geral, esse conteúdo está associado à ideia de que quando a criança entra na adolescência, está na hora de falar sobre educação sexual. E, na verdade, falar sobre educação sexual é desde que as crianças são muito pequenas, porque passa pelo cuidado com o corpo, né, por esse limite, esse é meu corpo, tanto o cuidado, quando eu digo a higiene, como o cuidado de estabelecer. Isso eu gosto, isso eu não quero que façam comigo, isso eu não gosto, isso pode, isso não pode. Essa educação para um bom relacionamento com o corpo e também para estabelecer esse limite é fundamental para a gente ter uma relação saudável, né? Perfeito. A gente nasce com uma sexualidade, então não é que ela acontece em algum momento. A preocupação maior com o adolescente é porque começa a fase reprodutiva e a preocupação de ter uma relação sexual que possa trazer uma gravidez indesejada ou uma infecção sexualmente transmissível. Na verdade, quando a gente está falando de educação sexual, não necessariamente precisa chegar a cada momento na relação, que a gente está falando de um espaço, você falou do cuidado do corpo. Muitas crianças são abusadas na infância. E como você trabalha para seu filho poder contar para você, como você ajuda seu filho a não tocar sem criar pudores? Você vai dizer para uma criança pequena, olha, não deixa ninguém encostar a mão no seu corpo. Ele vai criando uma mentalidade do quê? Ninguém pode encostar nunca na vida? Não.
Como que eu estabeleço o limite? O que é meu corpo? Quem organiza meu corpo? Como eu faço? E criar um espaço de diálogo, principalmente com crianças pequenas, porque elas não sabem verbalizar. E se acontece alguma questão inadequada, de abuso, como que eu... É espaço para diálogo. Se a criança faz qualquer colocação com relação ao seu corpo e o pai expressa, ou o professor expressa porque existe uma linguagem não verbal aí, né? Um terror, ou então, sim, meu Deus, agora o que eu vou responder com isso? Você já está dizendo para a criança, opa, assunto proibido. Sim. E se é um assunto proibido, não vai discutir com você. E é legal que discuta com você. Olha, um coleguinha meu pediu para mostrar, porque a criança pequena quer ver um do outro. Sim. Mas assim, orienta como, aonde você estava? Estava sozinho no banheiro? Cadê a professora? Como é que você fez? De uma maneira natural, que aí a criança vai também tendo a oportunidade de falar com o pai, com o professor, para você poder ajudá-la a se relacionar e ter uma autonomia para lidar com o corpo. Né? Agora, eu queria citar aqui uma pesquisa, né, que é a PENSE, que é uma pesquisa realizada com escolares e adolescentes desde 2009, e ela em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e com o apoio do Ministério da Educação, né, do MEC. Essa pesquisa ela foi feita em 2009, tem uma edição de 2015, que é a última, e está sendo realizada agora uma em 2019, mas o resultado ainda não saiu. O questionário da pesquisa, ele aborda, entre outros temas, questões relacionadas à saúde sexual, reprodutiva, violência, segurança e acidentes, percepção da imagem corporal, entre outros. De acordo com os resultados dessa pesquisa, na edição de 2015, 28% dos adolescentes entrevistados já tinham mantido relações sexuais com algum parceiro, mas apenas 66% se protegeram. Ou seja, 1/3 dos jovens, né, se expôs aos riscos de sexo sem proteção, como gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS, causada, né, pelo vírus HIV. No entanto, esses mesmos jovens afirmaram que receberam informações sobre prevenção na escola, ou seja, informação nem sempre é conhecimento, né? O que é preciso fazer para que a educação sexual possa realmente contribuir para uma relação mais saudável e de cuidado com o próprio corpo? É o que a gente estava conversando, não basta ser informativa. Sim. Né? Não existe uma educação sexual de qualidade se não houver diálogo. Eu trabalhei há algum tempo com adolescentes com gravidez precoce e perguntava para todas elas, não, você não sabia? Sei. Descrevia para você todos os métodos contraceptivos, como fazer, o que não fazer. Então, o que falta? Não tem diálogo. E isso em qualquer faixa etária, nível social, não há um diálogo. Se não há um diálogo, o que acontece? Eu brincava com eles assim, que acontecia. Um adolescente convida a namorada para estudar química. Meus pais não estão em casa, vamos estudar química em casa? Ele sabe o que vai acontecer, ela sabe, ela já se perfuma, já vai toda organizada. Os dois sabem o que vai acontecer, mas nenhum tem um diálogo antes da conversa. Nós vamos começar, começar a ter relação sexual? Não vamos? Como é o método de prevenir? O que tem, o que não tem? Não há esse diálogo, porque existe tanto tabu que o que acontece é que eles chegam lá fingindo, os dois, que não vai acontecer nada, começa a esquentar, e aí acaba os dois tendo uma relação, e aí não prevenir. Ou ao contrário, começa se cuidando, usa método contraceptivo, se preocupa com o corpo, mas depois vai ficando uma relação mais estável e aí acha que não precisa mais se cuidar. Sim. Por duas razões, porque a gente ainda tem um preconceito com relação ao uso de contraceptivo que parece que só tem que usar quem tem vários parceiros, que não é uma verdade, né? Ou porque a gente tem controle, são muitos mitos, muitos tabus com relação a essa relação. Então, se você não criar um espaço de diálogo, diga para ele que isso não só com relação à contracepção ou contra a prevenção de doenças, mas também com relação às relações afetivas. Sim. O que eu gosto, o que eu não gosto? Você está me machucando quando você diz isso, não me usa. O que... Não há um diálogo, as pessoas não verbalizam o sentimento, as pessoas não verbalizam as relações, e isso é uma prática, ninguém sai discutindo relações afetivas com um parceiro, parceira, sem ter antes uma prática de tornar isso uma coisa natural. Porque todo mundo discute sobre questões financeiras, quem paga a conta, isso até acontece. Né? Não tem dinheiro, não tem onde nós vamos. Mas por que não se discute isso? As pessoas têm medo e preconceito de discutir uma coisa que é importante.
Não, nós vamos começar, não vamos, isso é consciente, o que acontece, o que não pode acontecer, o que tinha antes, o que é futuro, o que acontece, como que é o cuidado, como que eu me senti no dia seguinte ou não, como você está bem. As pessoas não dialogam e ficam remoendo coisas que vão virando um monstro dentro das pessoas, né? Às vezes você tem uma primeira relação que é muito traumática. E aí você fala assim, e por que a gente não discutiu? Porque se você não discute, você também não elimina qual foi o problema nessa relação. E se não foi o problema, vai virar um problema o resto da vida. Então, o diálogo, então, sem dúvida nenhuma, transformar essa informação, e é claro que é importante, até trouxe o livro do Marcos Ribeiro que a gente tem, que ele vai falar sobre um bate-papo sobre sexo, que ele vai trazer exatamente isso. Métodos, como é o corpo, como você se cuida, qual é a anatomia, a fisiologia, super importante, porque não dá para discutir na ignorância, né? Você precisa dessa informação, mas você tem que ser além, é num contexto, organizando, diálogo. Como a gente fala, aprende a dizer não, aprende a dizer sim, a respeitar os seus limites, as suas vontades. A gente tem várias situações de adolescentes que tem toda a informação, sabe que vão acontecer, mas, aliás, o medo de dizer para o parceiro, para a parceira, que não quero assim, tem medo de perder. E não é isso, né? Primeiro se cuida, se conheça, se ame. Não dá para amar ninguém se você não se ama, em todos os sentidos. E acho que quando você traz isso, né, fica muito claro o quanto isso é um tema transversal. Porque quando, se na escola, né, e mesmo na família, se cria um espaço de diálogo, de confiança, onde a opinião de cada um é ouvida, é contemplada, onde a gente procura entender exatamente como é que o outro pensou, né? Não preciso concordar ou não com ele, mas tá acessível, está aberto a uma escuta verdadeira, porque recentemente eu falei isso numa escola. Quando eu estudei, na escola que eu estudei, a gente não podia falar. Falava só quando o professor perguntava. Hoje, as crianças falam bastante na escola, os adolescentes também. A pergunta é, tem alguém escutando? Quando eu digo escutar, prestando atenção, contemplando esse pensamento, né, sem a preocupação de será que este adolescente ou essa criança vai me dar a resposta que eu estou pensando, mas de verdadeiramente, como é que ele está pensando? Tá aberto, né? Como é que ele chegou a essa conclusão? Me explica como é que você pensou isso. E explica para os seus colegas qual é o caminho que você fez para chegar a essa conclusão. Esse tipo de prática de respeito, de escuta, de atenção à diferença, das pessoas, das crianças, dos adolescentes sentirem à vontade para mostrar quem eles são, para apresentar os seus pontos de vista, mesmo que os pontos de vista sejam completamente diferentes do da maioria. Esse espaço seguro, aparentemente não tem nada a ver com sexualidade, né? Você diz, não tem, porque de novo, mas tem tudo a ver. Né? Com ser, estar no mundo, com ser capaz de comentar suas preferências, ser capaz de estabelecer os seus limites, isso em todas as práticas, né? Vou trazer, você falou da escuta, vou trazer 2 exemplos aí que eu gosto também de brincar, porque a gente também usa alguns recursos mais de brincadeira para poder engajar as pessoas nesse tema. Quando trabalhei com os pais, com a orientação de pais, havia sempre uma preocupação, não, eu vou antecipar assuntos sobre o que ele quer saber. Eu falei, porque você não está escutando, porque se você escutar, você vai saber o que ele quer saber. E aí tem 2 brincadeirinhas, uma era que uma filha chega para o pai e pergunta para ele, uma menina de 8 anos, e pergunta para o pai, o que é sexo? E aí ele, eu estou preparado, eu me preparei sobre isso, pode deixar. E aí ele abre todos os livros e mostra slide, projeção. E tem uma conversa de 3 horas, ela assim, assustada. E aí ela fala, como eu ponho tudo isso nesse quadradinho? Que a pergunta é, sexo, masculino ou feminino? Então, assim, ela só queria entender o que queria colocar isso. Ou tem um videozinho na internet que é sobre uma menina, você já assistiu, que é uma menina que pergunta para a mãe, fala, mãe, o que é virgem? E a mãe respira fundo, e aí começa a explicar, e fala de uma maneira até bonita, romântica, bonita, ela conta tudo isso, e a menina termina, e extra virgem? Ela está com uma coisa de azeite na frente dela. Assim, como você escutou seu filho? Porque o que ele está perguntando não tem nada a ver, então, na ansiedade, ou se ele está perguntando, é porque esse tema já chegou para ele. Então, no espaço tem que trazer o que ele já perguntou. Ele está perguntando, de alguma maneira ele entrou em contato com isso. Se você se omitir de informar, alguém vai informar. Sim. E às vezes de maneira distorcida ou não como você gostaria de trabalhar com seu filho. Então, escutar o filho, ou escutar o aluno, é super importante para você entender até onde que ele tem as dúvidas dele. Né? Meus filhos também me ensinaram muito. Meu pequeno, quando tinha uns 6 anos, ele perguntou para mim, mãe, você e o papai usam camisinha? Aí eu perguntei assim,
mas por quê? O que você quer saber? Por que você está perguntando isso? Aí ele falou assim, camisinha não é aquilo que impede de ter filho? Eu falei, também. Aí ele disse, eu falei, você quer saber se o papai e a mamãe querem ter mais filhos? Ele, isso. Eu falei, não queremos. E ele foi embora. Uhum. Ele só escutou em algum momento que camisinha não ter filho, ele não queria que a gente tá ótimo, ele tá ótimo, não quero mais, já chega minha irmã mais velha, não quero mais. E ele perguntou, então assim, mas faça perguntas também. Sim. Escute e faça perguntas para aprofundar o que ele quer saber, que informação ele está precisando. E até às vezes vem uma pergunta, é muito comum nas perguntas, eles falarem assim, eu tenho um primo, né? Eu tenho um tio. No Serginho Grossman até aparece sempre essa brincadeira, porque eles falam, tem um amigo, tem um tio, não quer com eles. E ok, pode falar, porque às vezes não tem... Sim. Adolescente também já é um pouco mais retraído nesses temas, pela própria momento que ele está vivendo, de alterações hormonais e físicas. Mas é legal você também perguntar o que você quer saber, porque ele pode ter escutado, então, quanto você quer, o que você não quer, seu amigo tem o quê, como você fez. Vá perguntando, que você às vezes... Tem, às vezes, até uma surpresa com coisas desagradáveis. Eu escutei, alguém me falou isso aqui, no ônibus, aconteceu isso, tive um assédio no trabalho, será o que foi? Né? Então, é importante você ter esse diálogo, de não só de escuta, mas de fazer as perguntas para entender o que eles estão dizendo, aprofundar um pouco mais. Eu acho que é importante isso que você disse, de compreender a origem da pergunta. Eu costumo fazer isso, eu tenho 2 filhos pequenos. Quando eles me perguntam, eu pergunto... Mas onde você ouviu essa palavra? O que você quer saber exatamente? Exatamente. E às vezes meu filho fala, não, eu não vou, é que eu estava olhando. Não, filho, eu só quero saber, porque se você pergunta assim, mãe, o que é manga? Eu posso te responder, manga é a fruta. Eu posso dizer, manga é esse pedaço da minha roupa. Depende de onde você ouviu e como você ouviu, a resposta é uma ou não, é outra. Né? Então é isso, onde você ouviu, o que exatamente você quer saber, me explica o que é isso. Né? Então é esse tipo e também dessa relação de respira, né? E existem perguntas, aqui quando eu estava lendo o seu currículo, que você teve a formação do GTPOS, eu estava contando antes da gente entrar no ar, que quando eu comecei a minha carreira como professora, a escola que eu trabalhei também teve um trabalho de formação da gente, do grupo de professores, baseado nesse trabalho do grupo de pesquisas e orientação sexual. E eu lembro que a gente era orientado assim, se você não souber a resposta... Diga, olha, eu não sei responder isso para você agora, mas eu vou procurar e vá procurar a resposta e dê essa resposta. Não é assim, mas eu vou procurar e espero que você esqueça. Não, né? Claro. Porque muitas vezes, e na escola, a gente tinha uma prática de ter esse espaço das crianças virem fazer as perguntas sobre todos os temas que elas quisessem. Né? E também sobre essas questões de cuidado com o corpo e as questões de desenvolvimento sexual do aparelho reprodutor. E muitas vezes as perguntas eram, opa... Como eu li, peraí, deixa eu tentar, como é que eu respondo isso agora, né? Então, ter essa liberdade também de dizer, olha, eu sei o que é, né? E às vezes a situação é essa, eu sei o que você está me perguntando, mas eu ainda não sei como te explicar. Deixa eu pensar num jeito aqui de explicar melhor e explica, né? Também, do jeito que você acha que é possível você explicar também, porque ninguém precisa ser, né, um sexólogo para se relacionar com o seu filho. Né? Não precisa nem ter todas as informações com relação à fisiologia, anatomia. Não precisa. O que precisa é ter a clareza de como as pessoas se relacionam. A clareza de que há uma preocupação com o seu corpo, de como você se conhece, como você pode fazer isso. E ter muita tranquilidade para abordar o tema. Porque você falou assim, não dá para a gente... expressar pelo corpo que é o tabu, o assunto. Se você fala de uma maneira tranquila, de temas, mas está com a cara aterrorizada e tenso, o adolescente, ele está lendo, ou a criança está lendo que esse tema é complicado, esse tema não é para ser trabalhado assim. Então, enquanto você também não tiver a certeza, e aí passa aquela questão de preparação dos professores, você não tiver clareza que isso é um tema absolutamente normal para ser discutido, nunca você vai conseguir também trazer essa normalidade para o espaço de discussão. Eu lembrei agora de uma situação de infância. Eu sempre me tratei com homeopatia, né? E lembro que um dia num almoço de família, eu peguei os meus remédios homeopáticos, eu devia ter uns 8, 9 anos no máximo, eu levantei e falei assim, gente, dá licença que agora eu vou tomar meu anticoncepcional. E sabe lá onde eu ouvi a palavra anticoncepcional, mas ficou aquele silêncio na mesa, né? E aí eu percebi que eu tinha falado alguma coisa errada, porque causou, né? Mas eu não sabia exatamente o que eu falei. E depois que passou, né, minha mãe me chamou e explicou pra mim o que era anticoncepcional, porque eu fiquei, mãe, o que aconteceu? Que todo mundo parou e ficou olhando pra mim, né? Eu tava brincando. Aí minha mãe explicou o que era, e aí tá, mas até então, né, eu usei a palavra totalmente fora de contexto, mas eu lembro dessa sensação de todo mundo, sobre isso não se pode falar, né?
E acho que eu li há pouco tempo uma pesquisa falando sobre o quanto as crianças e os adolescentes têm acesso na internet a informações e conteúdo sobre esse tema, porque eles vão procurar sobre, óbvio. Né? E acho que é importante ressaltar aquilo que você trouxe. Se a gente não tiver aberto para esse espaço de diálogo e conversa com eles, eles vão procurar essa informação em outro lugar. E não necessariamente vai ser uma fonte confiável, que tenha os mesmos valores que os seus, ou que, enfim, tenha... Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Uhum. Distorções, de aberrações, tem de tudo. Como que você traz isso para uma conversa sadia, para uma conversa centrada nos seus princípios, no que você acredita e no bem-estar do aluno e do adolescente? Sim. E aí eu queria trazer um outro tema aqui, ali lembrar as pessoas que estão nos assistindo para comentar, para marcar, pessoas que vocês acham que poderiam se interessar por esse tema tão importante, né? E até para abrir um espaço de diálogo na sua escola para trazer isso para o currículo, né? Enfim, que tipo de formação, que tipo de apoio os professores da sua escola podem ter para poder fazer um trabalho desse com os alunos, né? Mas eu queria citar aqui que recentemente a influenciadora digital, a Juju, ela publicou no canal dela no YouTube um conteúdo que ela deu o nome de o vídeo mais importante desse canal. E ela conta que ela fez uma viagem por uma comunidade no norte do Brasil e na conversa com várias mulheres, ela ficou muito alarmada com alguns dados sobre a questão do abuso sexual na infância, né? Ela revela no vídeo que, lógico, uma questão que muitos de nós já sabemos, mas também é um tabu falar, que a maior parte dos casos acontece dentro da família. Segundo a pesquisa Pense, aquela que eu citei na pergunta anterior, cerca de 4% dos alunos das escolas, 3,7% dos meninos e 4,3% das meninas já sofreram alguma forma de abuso sexual. E a violência também atingiu 4,4% dos alunos das escolas públicas e 2% dos alunos das escolas privadas, ou seja... Né? A gente está pegando dados de alunos que se sentiram à vontade para dizer que, né, passaram por uma experiência como essa. A gente sabe que muitos provavelmente responderam que não, às vezes porque não sentiram à vontade, às vezes porque nem sabiam que sofreram. Né? De que maneira que essa educação sexual pode contribuir para evitar isso? Porque esse é um tema, né, se a gente for falar de temas dentro da educação sexual que é um tabu, esse é um tabu, é uma questão séria no nosso país. Um país, né, que tem questões aí muito importantes da relação homem e mulher, né, do machismo, da forma como a gente se relaciona. E esse é um assunto que impacta muito. De que maneira que a educação sexual pode contribuir para evitar esse tipo uma mudança nesse cenário, evitar esse tipo de Acho que pode contribuir em dois aspectos, tanto no opressor quanto no oprimido, no que está abusando, porque as duas coisas são importantes. Primeiro, distinguir o que é patológico, o que é um distúrbio psicológico. Sim. Isso não é o espaço da escola, isso precisa de ajuda de profissionais. Vamos falar desse aspecto socialmente, dentro de uma normalidade de curva normal, que a gente entende que a gente possa atuar. Mesmo quando é um caso patológico, ou agredido, o que sofreu abuso, ele tem que saber se expressar, buscar ajuda e orientar. Então, obviamente, a educação sexual, como a gente já falou aqui, o diálogo permite que essa pessoa que sofreu abuso possa se manifestar no local adequado, da maneira adequada, ou até evitar o abuso quando começa a perceber que há algumas movimentações que não são normais. A gente vive muita questão de encontros na rede para depois um encontro presencial e, obviamente, se você tem uma formação boa, consolidada, você consegue perceber onde você vai, se é um lugar público, não, alguns indícios para você se prevenir, mesmo que seja um caso patológico. Mas também a formação, porque existe uma questão comportamental, né? Não só de abuso sexual, mas de relações abusivas, de relações que vai se acostumando com um pequeno tapa, com uma malcriação, com um descuido de você, com uma forçação de barra, outras situações que você vai se acostumando, ela vai crescendo e crescendo, e quando você percebe, você está numa relação abusiva, seja de pedir, e a Juju até fala disso no vídeo, de você fala assim, o parceiro, a parceira pede para você tirar o batom, aquela roupa não é adequada, o quanto ele está interferindo realmente no que você é, e você está se suprimindo, está se fechando para não poder realizar, porque alguém está determinando você, não porque você queira, porque você acredita nisso. Né? Então, a gente vai se acostumando com as coisas que vão acontecendo e vai deixando crescer, e quando você vê, você está numa relação que você não consegue mais nem sair. A educação sexual ajuda nesse diálogo, desde que você identificar aonde você está sendo machucada, o quanto você está abrindo mão do seu bem-estar em função do outro, isso não uma relação em que alguém sai perdendo não está funcionando.
funcionando, é ganha-ganha, né? É uma relação que os dois têm que ganhar. Se você está só sugando, está sendo só sugado, você tem que saber estabelecer relações. E antes que isso vire uma relação problemática de verdade, porque às vezes você começa, você põe um limite e as pessoas vão se adequando, né? Então, no espaço de educação sexual, para você entender. E aí é muito legal trazer cases, situações, trazer pesquisas para a sala de aula e para discutir, isso é uma coisa que acontece. E não acontece só com o vizinho, porque é uma percepção de parece, não, aqui no meu meio isso não acontece. Tá aqui, 2% em escolas privadas, né? E qualquer classe social. Então, parece que não é do meu mundo, isso é só em comunidades, em outro. Não, acontece com todo mundo. E se você não percebe, não consegue identificar, se você entra nessa roubada. A ideia é que a educação sexual possa te mostrar, primeiro, um autoconhecimento, né? Você se conhecer, os seus limites, como você é, o que te satisfaz, o que não, o que é bom para você. O autoconhecimento, tanto físico quanto do seu histórico, a pessoa histórica que você construiu, com os seus valores, com a sua construção de identidade, com a sua família, com a sua orientação religiosa, com o que você precisa se conhecer, porque aí você sabe balizar os seus sentimentos e o que pode e o que não pode, ou o que eu quero mudar, porque também conhecendo às vezes pode mudar do que você sempre foi e isso não me serve, eu quero ser diferente, mas é consciente, é um processo consciente. Então a educação sexual, ajudar nesse autoconhecimento, de consciência do ser, de quais são os seus limites, quais são as suas preferências, o que você quer, o que você não quer, o que dá para você, o que você consegue sustentar, o que você consegue aguentar, é super importante. E não acontece, num espaço... na pesquisa do Marcos Ribeiro também aparece o tempo inteiro de que todo mundo acha que é responsabilidade da família. Também, a família também é importante, óbvio, mas é na escola, com os pares, que eu me sinto à vontade, porque eu me identifico com as manifestações dos outros, o que os outros contam, o que vai trazendo, eu vou me identificando e vou construindo meu arcabouço, meu repertório, porque eu não preciso viver tudo para ter um repertório, eu posso construir com meus pares, que estão na mesma situação que eu, estão vivendo os mesmos medos, estão na mesma situação. A comunidade, o contexto em que vivem é muito parecido, então ele sabe se identificar. Quando é com o pai, é importante, porque ele vai trazer a orientação da família, o que pensa a família, mas ele não tem a mesma vivência no contexto que esse aluno está vivendo. Então, a escola é importantíssima. Então, uma parceria entre famílias e escola para essa educação sexual e que traga um empoderamento desse jovem, um autoconhecimento, não tenho dúvida que a gente pode melhorar muito essas estatísticas. Não, é verdade. E acho que tem gente aqui parabenizando pelo tema, né? Dizendo excelente tema, parabéns, com a mediação da escola, esse tema se torna mais possível de trabalhar, quando se faz com responsabilidade, respeito e ética, se constrói conhecimento. Tem gente elogiando aqui as suas colocações em relação ao tema também. Eu queria trazer também uma questão, quando a gente fala né, eu estou trazendo para a experiência com as crianças menores, porque é a minha praia, né? Foi onde eu trabalhei muito tempo com as crianças pequenas. O quanto esse espaço também você está colocando do respeito, da abertura para falar sobre, de saber do que eu gosto, do que eu não gosto desde pequeno, né? A gente teve, há um tempo atrás, na Taba, a gente fez um bate-papo para conversar sobre um livro especificamente que a gente mandou, que chama Leila, que é o livro do Tino Freitas, que fala sobre a questão do abuso, né? O enredo do livro é uma baleia que está saindo para nadar, e um polvo, que é o vizinho, chega e entra na água com ela, mesmo sem ela querer, beija ela, cumprimenta ela sem ela querer. E ao longo do livro ele vai fazendo várias coisas que ela não queria, mas ela não consegue falar sobre, né? E aí a gente convidou uma psicanalista para falar também sobre o tema, tal. E uma das perguntas que as pessoas fizeram tem a ver com uma colocação que você fez lá no começo da nossa conversa, que é: agora eu não posso mais, eu tenho medo de falar para o meu filho dessa maneira, porque pode parecer que ninguém mais pode tocar nele, ninguém mais vai abraçar, né? E como é que eu faço? Eu falo para ele cumprimentar as pessoas, não falo, né? É um tema. E aí essa psicanalista falou muito sobre essa questão que você reforçou agora bastante na tua fala final, nessa resposta a essa pergunta, que é de se conhecer, de estabelecer o seu limite, de dizer do que você gosta, do que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, e de ter clareza com a criança em relação, na conversa, no diálogo, desde muito cedo, que ninguém, né, ninguém pode tocar o corpo dela sem o consentimento dela, que existem, né, enfim,
partes do corpo que são íntimas e que é explicar claramente para ela isso, né? E que ela tem abertura para falar sobre, que ela pode conversar com a mãe, com o pai, que não existe segredo, que se um adulto pedir para você, olha, não conte isso para ninguém, né? Não existe esse segredo, que para o seu pai e para sua mãe você pode contar, que está aqui, enfim. E quando essa questão também dentro da escola, eu como professora de crianças muito pequenas, lidei com situações de crianças que passaram por situações de violência e de abuso e que não tinham esse espaço seguro para se colocar, né? E o quanto é difícil também para nomear, até pela falta de conhecimento sobre, você pode falar sobre, né? Então, não posso falar, esse assunto eu não posso tocar. Então, criar esse espaço seguro, que a gente está toda hora aqui, né, reforçando, né, de diálogo, ele é fundamental, né? E não é só, quando a gente fala do espaço da criança e do adolescente, é claro que é importante, porque ele está formando seus conceitos, a sua base. Mas, sem dúvida nenhuma, que você disse, a gente não pode trazer o tema de uma maneira tão pejorativa, tão aterrorizador, que vai formar um adulto medroso, né? Ou com problemas de relacionamento, porque aí ninguém encosta em mim, não gosto disso, com várias... Então, tem que tomar um cuidado. Mas tem uma questão também que pouca gente aborda, que é a educação sexual para a vida inteira. Você vai entendendo, em qualquer fase da sua vida, o corpo muda, entram outros hormônios, você tem menopausa ou andropausa, você tem momentos que você vive diferente, com, sem filho, a sua sexualidade vai mudando, e é legal poder discutir isso. E na maior parte das vezes, a discussão no espaço de adultos acontece com piadinhas, com algumas as colocações bastante pejorativas, que não é um espaço de diálogo para você também discutir o que você está vivendo, né? O que você hoje pensa, o que você está imaginando, como os seus desejos, o seu corpo que mudou, como você se relaciona agora com isso, o que você tinha, isso não acontece. Então, a educação sexual, super importante na base, mas deveria ser algo para a vida, né? Para a vida, que permeasse a vida inteira. Como é que a literatura, e aí a gente podia ampliar como é que a arte, como é que os conteúdos culturais podem contribuir com o trabalho para a educação sexual na escola? A gente tem que abordar duas questões. Uma é o tema ter sentido e significado para esse aluno. É muito mais fácil quando a gente aborda esse tema à luz de uma situação ou de uma história. A narrativa, a gente sabe hoje que é muito importante na educação, não só para a educação sexual, mas para qualquer forma de educação, storytelling, a narrativa, ela ajuda a engajar esse aluno, a envolvê-lo no tema. Então, sem dúvida nenhuma, a literatura com as suas narrativas apresenta de uma maneira muito agradável, muito humana, como você pode despertar esse diálogo. Porque a informação em si, ela trava um pouco as pessoas, elas não dificulta o diálogo. Normalmente fica nas brincadeiras, no que eu conheci, o que meu amigo fez, meu primo, etc. e tal, não fica verdadeiramente nos sentimentos, na expressão de sentimentos. O que acontece é que a narrativa traz isso. Então, a gente tem várias situações que podem abordar qualquer tema e também são muito adequadas para qualquer faixa etária, porque quando você trabalha a lagarta e a borboleta, que você vai falar de transformações e que acontece não só na adolescência, essas são mais relacionadas à maturação dos órgãos sexuais, mas com os pequenos, que engorda, emagrece, corta o cabelo, ou passa por uma catapora e fica com marcas no corpo. Então, trabalhar as questões da transformação do corpo pode ser a qualquer momento. E trabalhar isso de uma maneira com que eu lido com isso, com o que eu tenho, com a minha história. Então, a narrativa vai ajudar muito a trabalhar esses temas. As princesas soltam pum do William Bremer, por exemplo, vai trabalhar qual que são esses estereótipos masculinos e femininos associados, o que pode, o que não pode, o que as pessoas podem, porque como a gente acaba tendo muitas visões estereotipadas de princesinhas que não se mexem, não, quanto a gente é empoderado, quanto é uma fêmea alfa, quanto é um movimento, quanto você consegue fazer isso, é legal trazer para a discussão. E a literatura ajuda muito a fazer isso. É claro que não é só a literatura, a gente tem filmes, séries, estou contando aqui durante a queda, eu gosto muito de séries e estava assistindo Grey's Anatomy, que é nessa última temporada tem um episódio que aparece uma mulher que foi abusada sexualmente e até machucada no hospital. E a maneira com que eles tratam, ela não quer falar, ela não quer ser tocada, e ok, você tem que respeitar isso, porque a gente não sabe o que está passando em cada um. Então, como você trata esses assuntos de uma maneira muito humana? No mesmo episódio, o filho de uma das médicas está
começando a ter relacionamento, então tá com uma namorada, e aí a mãe e o pai estão conversando que tem que falar com o menino. E a gente fica imaginando, vai conversar de como se prevenir, que também é importante conversar, mas não, ele vai falar assim, você tem que respeitar a sua namorada. Olha como você faz, cuide dela, aceite ou não. Eu achei super bonito, porque assim, pouca gente abre esse diálogo num relacionamento. É claro que essa formação para o respeito entre as pessoas, de qualquer sexo, de qualquer orientação sexual, tem que acontecer desde pequeno, porque a maneira com que você convive na rua, com que você vê, como você tem de amigos, como você trata, a maneira que você se expressa vai atuando na formação desse jovem. Mas, sem dúvida nenhuma, uma conversa, quando está começando um relacionamento, fala assim, olha, cuida desse relacionamento, seu parceiro, sua parceira, tenha cuidado, respeite os limites, escute. É super bonito você falar isso. Então, quando você também traz um episódio desse, uma série, ou você traz um filme, que eu também estava falando aqui que é importante ter uma boa curadoria para você não trazer assuntos que possam despertar, aflorar na sala de aula alguns elementos que machuquem algumas pessoas. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso com alguns temas. Mas tem... Abrir espaço para discussão, a literatura é super importante para isso, porque ela vai trazer para qualquer faixa etária, e aí assim, uma curadoria do professor para saber qual que é mais adequado, para trazer temas que possam ser discutidos. Quando a gente estava falando de a educação sexual de uma maneira sistematizada e organizada, dentro do currículo, não é apartada do currículo, transversalmente, não quer dizer que quando aconteça de alguma maneira pontual, porque acontecem casos na escola, acontecem situações adversas, ou porque um grande caso no jornal, de uma maneira pontual, procura também trazer a literatura, as situações que ajudam você a trazer esse tema para discutir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida, não de uma maneira que pareça que fica só focado na tragédia ou na desgraça. Mas o que a gente pode usar com essa situação, ou que aconteça nas imediações, que é muito comum às vezes ter uma situação mais trágica, de uma violência. Como que você traz esse tema? A literatura tem temas que possam trabalhar com isso. Aliás, a literatura pode ir para tudo, você vai trabalhar luto, você pode... Existem situações que a literatura ajuda muito nessa discussão. Então, trazer a literatura para a discussão na educação sexual vai ajudar muito a você trabalhar o engajamento por conta da narrativa e a abertura para esse diálogo, facilita. Vocês vão ver que é tudo muito mais fácil, porque a primeira conversa já foi dada pela literatura, né? Você só precisa encarregar. Então, ela é o esquenta desse diálogo, para ele ser bastante profícuo. Sim, e acho que quando você coloca também que a literatura, a arte, ela abre esse espaço seguro para você conversar, porque ela trata do simbólico, né? Não é a sua história que está ali, é a do outro, mas ela também ajuda você a falar sobre a sua, né? Eu lembro que na escola, quando eu era adolescente, a gente leu um livro que chamava Eu Te Gosto, Você Me Gosta. Acho que a autora é a Márcia Kupstas. Não tem, eu acho que é assim. Né? E eram vários contos, crônicas, contos pequenos, cada um com situações típicas dessa fase, né, da juventude, da adolescência e tal. E a professora que escolheu esse livro, eu lembro que a gente pôde muito falar sobre a gente a partir daquele livro. Né? Coisas que como grupo a gente talvez não tivesse tido um espaço, pelas histórias daqueles personagens, a gente se identificou, concordou, não concordou com o que um fez, com o que o outro fez, enfim, com aquelas situações que aconteceram, e a conversa foi muito mais fluida do que se a professora tivesse diretamente dirigido perguntas sobre o assunto para a gente. Né? Você está falando agora, eu me lembrei até, existem clássicos da literatura, quando a gente fala da transversalidade, existem clássicos da literatura que ajudam nessa formação. Madame Bovary, Primo Basílio, Dom Casmurro. São temas que você pode trazer. Aliás, é muito comum nas escolas fazer o julgamento da Capitu, mas é um espaço para discutir. Tem que julgá-la? Né? A gente fica julgando a gente tem toda a informação para tomar partido. Quem é o narrador dessa história, né? Não é? E até discutir por que a gente julga, o que a gente quer ser julgado, como que a gente pode fazer assuntos importantes. E outra coisa que eu lembrei é que a gente, por exemplo, quando teve a exposição que tinha um homem nu na exposição e que teve muita polêmica, etc. Tal, não, a gente não tem que trazer, numa aula de educação sexual, a gente não traz o que é certo ou errado. A gente traz o tema. E o quanto a gente pode estar machucando o outro, o quanto te ofende,
trabalhar isso, é mais importante dizer que, não, eu acho que não tinha que ter, tem que ter, não, acho que não podia ter isso, não, tinha que ser menor. Não tem que ter julgamentos, nem certo e errado, tem que ter o espaço da discussão. Sim. Então, mesmo, por isso que eu falo, trabalhar, precisa julgar alguém à luz de quê? Está certo ou errado? Não, na hora que você for fazer suas escolhas, você decide se você quer ou não quer fazer. Agora, julgar o outro que fez ou não fez, sim, ele tem a história dele, tem as escolhas dele e isso é importante trazer. Porque eu só lembrei da questão da transversalidade. E acho importante, em cima disso que você falou, que acho que a gente não pode deixar de falar, que o que é bom para você ou o que é ruim para você não é para todo mundo, né? Que a gente vive um tempo muito do que eu acho bom para mim é o que é bom para todo mundo e quem pensa diferente do que eu penso está errado, né? E quando na verdade é isso, eu posso achar coisas baseadas em algumas questões e essa é a minha visão do mundo. Ela é uma das visões possíveis, mas nós somos bilhões no planeta, exatamente, né? E desde que a gente esteja assegurada a questão do respeito a gente mesmo e ao outro, né? Eu queria terminar, eu tinha colocado essa como última pergunta, mas tem uma pergunta aqui da Rosana Fernandes que ela colocou lá no começo da transmissão, que é como é que os professores, né, eu sei que a Solange já falou disso, mas eu acho importante, ela traz uma questão que, assim, muitas pessoas hoje em dia estão confundindo o termo sexual com sensual erótico, como se a escola fosse ensinar o tal ato em si, né, como se a educação fosse isso. Como é que os professores podem ajudar a mudar essa concepção? Como é que a escola pode ajudar a mudar essa concepção? Eu vou repetir 500 vezes, diálogo. Sim. Né? Mas tem uma questão importante também de trazer os pais para essa discussão. Então, você está trabalhando com os pais e aí também cabe escutá-los, porque marcar uma reunião em que você diz o que vai ser feito e como tem que ser feito, não funciona. Sim. Traga os pais. O que vocês acreditam? E vai orientando. O que vocês acreditam? Como que a gente tem que fazer? O que não acontece? Porque senão você tem os pais lutando contra você. Você fala uma coisa na escola, em casa dita outra e esse adolescente está um pouco perdido, né? Então, como um alinhamento das famílias com a escola é super importante. Então, ter reuniões específicas. E aí, volto a dizer, que também tem o escuta. Não é só informativo e dizer o que está sendo feito, mas de escuta. Proporcionar diálogos em que estejam pais ou responsáveis com os adolescentes, com os jovens. Com os pequenos é um pouco mais difícil, que eles não vão conseguir verbalizar. Mas já final do fundamental e ensino médio, você pode trazer eles para discussão também. O que você pensa? Que às vezes aparecem coisas que o pai fica assustado porque não conhece seu filho, porque ele está fechado em casa, não vai dialogando. Então precisa ter esse espaço de diálogo com os pais. Para eliminar tabus, não tem receita, tem diálogo. Se você tem uma informação que é trazida, vamos discutir isso? Não. O que é importante? Como é que você traz? Existem muitos pequenos vídeos motivacionais que você começa a discussão com os pais, falando assim, olha, nós vamos falar disso, nós vamos falando de cuidado. Não tem pai no mundo que vá ser contra a você cuidar do seu filho ou preparar para a vida de uma maneira mais adequada. Sim. Então, quando você fala assim, olha, mas isso acontece, essa é a vida, e se a gente não prepará-lo, não tiver organizado, não tiver um diálogo, ele vai ter informação distorcida. Aí você faz o que lá na frente? Sim. Não abordar o tema não é a solução. E para cada jovem, como fala assim, e se for falar sobre relação, sobre o ato, se for falar sobre erotismo, que também pode surgir esse tema, tem que ter clareza de que esse tema está em pauta. Quando eu falei assim, a gente pergunta primeiro para saber o quanto a gente vai avançando, é o quanto aquilo já é pauta desse aluno, o quanto já está na discussão. Então, assim, não dá para omitir. Eu não trago o que não faz parte da discussão. Então, assim, se ela vier, é que precisa ser discutida, precisa ser trabalhada. O quanto a sacanagem, os palavrões, os termos inadequados, o quanto isso precisa ser trazido para discutir exatamente. Como se fala, eu tive até uma das aulas que foi muito engraçada, a gente estava com uma turma, bem na faixa de 10, 11 anos, que não parava de falar muitos palavrões, os mais cabeludos. E a gente fez uma aula de palavrão. O que quer dizer isso? Porque quando eles começam a ter consciência do que eles estão dizendo, o que significa aquele palavrão, na próxima vez ele já pensa 2 vezes para falar. Sim. Então, assim, porque a gente vai banalizando, alguns palavrões virar no vocabulário, né? Até na TV já não é mais censurado, se fala palavrão. Mas o que significa aquela palavra? Sim. O que significa verdadeiramente? Ele vai pensar 2 vezes no momento e na hora. Quando a gente toma consciência disso, eu sei o momento que eu tenho que utilizar e como eu tenho que utilizar. Sim.
Então, para todas as situações que a gente tem que falar, não é que a sacanagem, o erotismo, o ato não vai fazer parte. Ele vai fazer parte quando ele já for tema, quando ele for pauta desse aluno. Sim. Aí você tem que discutir. Porque senão é água parada. Água parada cheira mal, né? Vira limbo. Água parada não pode ser, tem que trazer, tem que limpar e tem que deixar claro. E aí fica muito mais tranquilo. Agora, essa visão só acaba com o diálogo, de você mostrando o que a gente vai trabalhar. Quando você sistematiza a educação sexual na escola, você deixa claro, nessa faixa etária a gente vai trabalhar o cuidado com o corpo, a gente vai trabalhar as relações, a prevenção de um abuso. Nessa aqui nós vamos trabalhar isso, como que a gente vai trabalhar. Socialize com as famílias, socialize com os alunos e eles ficam atendendo, porque não falta piadinha vamos para aula de sexo, né? Porque eles querem, ok, a brincadeira também faz parte, mas na hora que está executando tem que ter seriedade. Sim. E acho que você colocou também, é importante as escolas procurarem ajuda, né? Porque nem sempre você tem dentro da escola um profissional, alguém que possa organizar, ajudar a pensar isso, tanto no material como você mostrou aqui do Marcos Ribeiro e nos outros livros dele que também tratam do assunto, como procurar apoio de profissionais que possam ajudar a pensar esse currículo. Porque nem os cursos de graduação trabalham sobre isso, né? Não. Pouquíssimas escolas têm isso dentro do projeto político-pedagógico. E aí também, muitas vezes, o professor não tem onde se ancorar para fazer um trabalho como esse. Então, é legal também contar com a ajuda de especialistas, de assessores, de pessoas que já sabem trabalhar com esse tema. Quando né? você estrutura seu projeto, você vai perceber as suas necessidades. Você fala assim, mas isso a gente não sabe fazer aqui dentro, a gente precisa de ajuda de todas. Até, às vezes, algumas coisas muito práticas. Pode ser até que seja um médico mesmo. Para falar assim, meninas, quando você começa a conhecer seu corpo, quando você faz autoexame, que momento que você tem que ir ao ginecologista, o que você observa. Talvez possa ser uma médica, um médico que possa abordar o tema com muito mais proficiência, com muito mais propriedade sobre o tema. Que talvez um professor não saiba, não, mas olha, isso tem que observar, o que é uma secreção adequada, o que não é, o que você toma conta, que eu acho que é um médico, e aí sim, cabe ter um profissional que tenha expertise para falar sobre o tema. O professor pode estar nesse aspecto do diálogo, porque todo mundo, como ser humano e um bom educador, sabe em que momento, como você medir essa discussão e o diálogo. É joia. Solange, eu quero agradecer você pela conversa sobre esse tema tão importante, dizer para as pessoas que nos assistiram, agradecer para vocês pela audiência e pedir que marquem aí pessoas que vocês consideram. Esse tema ele é super importante, ele precisa estar na escola, ele precisa estar na família, ele precisa estar na vida, né? E é importante a gente trazer essa conversa também para o maior número de pessoas. Então, obrigada Eu agradeço. Por compartilhar esse seu conhecimento com a gente. E eu quero dizer para quem está nos assistindo que o próximo café ele vai ser no dia 13 de novembro, às 10 horas, com o tema Arte e Literatura na Escola e na Família. E os convidados serão Douglas Tufano e a Estela Santiago. Eu espero por vocês. Até lá!